Então eu expliquei um pouquinho para vocês a diferença entre a inovação disruptiva e a inovação continuada. É importante lembrar que a inovação disruptiva ela é muito arriscada, altamente arriscada, e ela necessita de transformações profundas no modelo de negócio das empresas e ela de fato transforma os mercados. Então é importante saber que a inovação disruptiva ela não depende da criação de grandes tecnologias. Muito pelo contrário, a gente viu aí exemplos de grandes transformações e inovações disruptivas que não criaram nenhum tipo de tecnologia, elas simplesmente agregaram tecnologias já existentes, criaram um novo modelo de negócio e é esse modelo de negócio que causa a disrupção, né? E transforma profundamente o mercado. É aí que está a essência da inovação disruptiva. Será que é simples assim? Será que é binário? Ou é disruptiva ou é incremental? Na verdade, não é tão simples assim. E nas minhas pesquisas eu encontro diversos nomes e diversas teorias e tal. Eu encontrei particularmente um gráfico muito interessante que mostra 4 tipos de inovação e são esses 4 tipos de inovação que eu queria levar adiante aqui na nossa conversa quando eu começar a falar sobre a construção civil. Para entender esse gráfico, a gente olha o seguinte: no eixo Y, na vertical, a gente tem o progresso tecnológico, né? Então aqui, progresso tecnológico baixo até o progresso tecnológico alto. E no eixo X, a gente tem o impacto no mercado, do baixo até o alto. Tá? Então o que a gente viu foi que a inovação incremental ela está justamente nesse quadrante. Ela não depende de progressos tecnológicos muito avançados, né? Em geral são avanços tecnológicos baixos, né? E o impacto no mercado também acaba sendo baixo, né? Quando a gente vai para a inovação disruptiva, você vê que ela aparece mais à direita no impacto de mercado, mas não necessariamente cresce em progresso tecnológico. Então a gente viu todos os exemplos, Airbnb, Uber, YouTube, Netflix, eles impactam o mercado, mas eles não criam tecnologias novas necessariamente, eles simplesmente agregam as tecnologias existentes. O que a gente pode observar é que existem outros 2 tipos clássicos de inovação que trabalham com níveis maiores de tecnologia, ou avanços tecnológicos maiores, que é o tipo breakthrough, que eu, na verdade, não encontrei uma tradução adequada para o português, e temos o game changer. O game changer é aquele que muda o jogo, né? Então o breakthrough é aquele que ele não necessariamente tem um impacto muito grande no mercado, mas ele se diferencia ou ele inova através de evolução tecnológica. E o game changer é aquele que ele traz uma grande evolução tecnológica e também, né, afeta significativamente o impacto. Às vezes a gente pode chamar tanto o game changer quanto o disruptivo da mesma coisa, mas pelo que eu percebo nas minhas leituras, existe sim, e dá para diferenciar o que é um game changer de uma inovação disruptiva. Então, exemplificar cada uma delas, a gente já falou bastante sobre a incremental e a disruptiva, só vou dar uma recapitulada. Então, a incremental, né, a inovação incremental, a inovação continuada, ela procura adicionar pequenos incrementos aos produtos, mas sem um impacto significativo no mercado. A inovação disruptiva, ela transforma o mercado, muitas vezes de forma irreversível, né, mas não necessariamente, ou na maioria das vezes, não com tecnologia inovadora. Ela utiliza a tecnologia já existente na época, muda, encontra um novo modelo de negócio e assim causa disrupção. Agora o iPod, esse aqui é a primeira propaganda do iPod, né? Era grossão, dessa grossura, assim, desse tamanho, pesadão, cabia 1000 músicas, né? Então o slogan era 1000 músicas no seu bolso.
O iPod é um exemplo clássico de inovação game changer. Ela não é só disruptiva, ela é disruptiva porque ela transformou o mercado, mas ela também tem um alto nível de evolução tecnológica, porque isso aí não existia. Um MP3 que coubesse essa quantidade de música e que tivesse essa facilidade de busca e de conexão com o computador, né, não existia antes. Desse tamanho não existia. Então, o iPod, ele é o que a gente pode chamar de game changer, né? Então, ele causou um impacto gigantesco no mercado, aliás, não só no mercado de MP3 players, mas acabou completamente com o modelo tradicional das gravadoras tradicionais, né? Com o iTunes, né? A venda de música unitária por 99 centavos acabou com a indústria fonográfica, transformou ela completamente. O conceito do iPod ele vem transformar significativamente o mercado através de uma tecnologia altamente evoluída, que não existia antes. Então, ele entra nessa categoria do game changer. Agora, eu queria dar um pouquinho mais de atenção na inovação do tipo breakthrough, tá? Porque é aquela que eu acho que a gente tem mais condição de explorar no mercado da construção civil. A gente já explora muito evolução incremental, explorar evolução disruptiva e evolução game changer é algo extremamente complexo. Até onde eu vejo hoje, a indústria da construção civil, tanto no Brasil quanto fora, não chegou no nível da disrupção, ou ainda está patinando nessa área, né? A gente não vê hoje na construção, você vê em venda e aluguel de imóveis, etc., e periféricos, etc., mas na área da construção e arquitetura, a gente ainda não tem algo que promete ser disruptivo, muito menos game changer. Então, eu queria focar um pouco no breakthrough, que eu acho que é onde a gente tem maior possibilidade de inovação na construção civil. Esse tipo de inovação ele resolve problemas novos através de avanço tecnológico significativo. Ele não visa transformar o mercado, mas ele visa melhorar o nível tecnológico em busca de novos mercados, em busca de melhor competitividade, em busca de diferenciação. E é algo que se difere da inovação incremental, porque a inovação incremental ela visa esse curto prazo. Você mexe num atributo aqui ou ali, daqui a pouco tempo ele está ultrapassado. O breakthrough não. O breakthrough depende de pesquisa, de tecnologia aplicada à construção, né? E isso não se consegue no curto prazo, mas os ganhos também são muito maiores quando esse tipo de inovação atinge sucesso. Geralmente a inovação breakthrough ele consegue impulsionar os produtos ou serviços à frente da concorrência quando ele oferece maior eficiência ou maior custo-benefício. Isso é uma característica muito importante desse tipo de inovação, né, que é melhorar a eficiência do produto ou serviço ou melhorar o custo-benefício. Alguns exemplos. O carro elétrico da Tesla. O carro elétrico já existe, a tecnologia já existe. O que a Tesla fez? A Tesla aprimorou essa tecnologia e conseguiu pela primeira vez criar um carro mais potente, mais interessante, com melhor design, movido à energia elétrica. Antigamente a gente tinha o Prius, que aqui no Brasil acabou nem tendo tantos, mas era considerado carro de velho, carro de papaizão e tal. A Tesla não, a Tesla aprimora essa tecnologia, eleva a régua e cria um carro interessantíssimo, movido à energia elétrica. Então eu vejo a Tesla como uma inovação, o carro da Tesla como uma inovação breakthrough, porque ela não vai matar por si só a indústria automobilística, mas ela se diferencia dos seus concorrentes ao oferecer uma tecnologia superior e um produto melhor. O primeiro Macintosh também eu entendo como uma evolução tipo breakthrough. Por quê? A tecnologia já existia, mas pela primeira vez eles compactaram tudo num computador único, numa caixa única, onde tudo que você tinha que fazer era tirar da caixa e plugar na tomada. A própria tecnologia do mouse e dos ícones que você clica na tela, né, e as janelas que você abre, não foi inventada pela Apple, foi inventada pela Xerox.
né? Em uma visita ao campus da Xerox, o Steve Jobs e uma comitiva da Apple puderam observar isso, e a Xerox já tinha essa tecnologia, tanto do mouse quanto dos ícones das telas e das janelas, mas não sabiam direito o que fazer com isso. Então, o Jobs pôde aproveitar essa tecnologia já existente e encapsular ela de uma maneira interessante e oferecer isso para o mercado, se diferenciando dos concorrentes. Então, o que ele fez? Ele aumentou a eficiência do produto, ele tornou o custo-benefício mais atraente, sem criar uma tecnologia nova. Por isso que eu posso classificar essa inovação como uma inovação breakthrough e não como uma inovação disruptiva. Isso não quer dizer que toda inovação, para ser impactante no mundo, precisa ser disruptiva. Olha o que o Macintosh fez, né, para o mundo dos computadores pessoais. Foi uma evolução brutal. Então, nem toda inovação, para ser importante, precisa ser disruptiva, né? Existem inovações tipo breakthrough que elevam a qualidade tecnológica de um produto sem necessariamente destruir um mercado existente, mas que pode ter um impacto positivo brutal no mundo. Na construção civil, mais especificamente na construção sustentável, a última grande inovação que a gente acabou vendo no Brasil, né, foi os sistemas de certificação, tipo LEED, Aqua, etc. Foi o último grande movimento de inovação que a gente viu, que começou ali no Brasil em meados dos anos 2000, 2005, e desde então a gente vê um produto aqui, um lançamentinho diferente ali, etc. Mas são questões muito pontuais, muito incrementais e que de fato não estão elevando o nível da construção sustentável no nosso país ainda. Tá? As certificações, minha opinião pessoal, elas surgiram, na verdade não é muito uma opinião pessoal, na verdade isso está nos objetivos. Se você for no site do USGBC, o criador do LEED, você vê que esse é o objetivo. Na verdade, o objetivo das certificações, e o LEED sendo uma das principais, era de promover uma transformação radical no mercado, radical e duradoura no mercado da construção civil. Esse era o objetivo. Quando você fala em transformar o mercado, você está falando uma inovação disruptiva. Né? Então, o objetivo das certificações, ao meu ver, ele é disruptivo. Ele visava ser disruptivo, sem necessariamente criar uma tecnologia. Na verdade, as certificações fazem muito o que, vamos dizer, qualquer uma dessas inovações disruptivas que eu mencionei. Ela pega as tecnologias já existentes, organiza isso em uma forma, encapsula isso dentro de um elemento único e procura causar uma transformação significativa numa indústria a ponto de quebrar essa indústria e substituir por outra. Ou seja, o objetivo era fazer essa transformação a ponto de que um dia todos os edifícios pudessem ser certificados ou considerados sustentáveis. Acontece que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A gente vê que o sistema de certificação hoje vive uma crise. A gente está vendo uma queda, vou mostrar alguns gráficos para vocês, uma queda significativa na busca por certificações, não só no Brasil, mas no mundo. E o que a gente vê também é que os edifícios certificados não estão performando, né, não estão desempenhando o nível de eficiência o qual se esperava quando eles foram projetados. Então alguma coisa não está funcionando bem aí. Então, na minha visão, as certificações elas visavam ser uma inovação disruptiva e acabaram se transformando hoje mais como elas se comportam um pouco mais como inovações incrementais. O que a gente acaba vendo hoje nas certificações é muito representativo aqui. Em inglês a gente chama de picking the low hanging fruits, que é vamos pegar as frutas que estão embaixo, logo embaixo, só esticar a mão, puxar e pegar. Não é nada muito difícil. Então o que a gente faz? O que o mercado está fazendo hoje? Procura introduzir nos edifícios que almejam certificação elementos fáceis de se implementar, com baixo nível tecnológico, baixa evolução tecnológica,
e que na soma dos pontos acaba entregando o que a certificação busca. Tá? E isso para mim são inovações incrementais, se é que são inovações, porque muitas vezes já foram aplicadas à exaustão e nem mais inovações podem ser consideradas. O que a gente está vendo de fato é uma redução na quantidade de projetos que buscam certificação, né? Então, esse gráfico que é do próprio USGBC mostra a quantidade cumulativa de projetos registrados nos Estados Unidos de 2000 a 2008. Mas vamos prestar bem atenção nesse gráfico. Isso aqui é de projetos cumulativos. Isso aqui parece que está subindo. Na verdade, a quantidade de projetos cumulativos está descendo, porque olha, até 2005 você tinha 3.000 e tantos projetos. De 2005 a 2010 você teve 10 vezes, um crescimento de 10 vezes na busca por projetos registrados, quer dizer, cumulativo. Esse acúmulo começa a cair. Olha só, daqui para cá você teve 5.000 a mais. Daqui para cá você teve 3.000 a mais. Daqui para cá você teve menos de 1.000 a mais. E assim por diante. Então, quanto mais próximas essas linhas ficam, isso significa que são menos projetos que estão sendo registrados, né? Tem outro gráfico também do SGBC que mostra o número de certificações por ano. Você teve aqui um pico 2012, 2013, inclusive no Brasil, esse foi um pico importante, né? E esse número vem caindo bastante, no Brasil nem se fala. Muito se fala que é por causa da crise, mas eu tenho a convicção de que com a crise passando, a gente não vai ver esse crescimento novamente. Uma opinião pessoal que me coloca à disposição para debater isso, mas eu realmente acho que isso vai acontecer. Eu vejo então que a gente está enxergando a questão da sustentabilidade sob uma lente míope, né? Um enfoque bastante engessado. Porque se a gente continuar olhando a certificações como algo inovador, a gente está olhando sob um enfoque bastante limitado, né? Como eu falei, a gente vai olhar isso como uma inovação incremental. De pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, mas no fundo acaba girando em círculos e não transforma nada. Aí a gente começa a ver exemplos como esse, né? Não conheço, não tenho nada a ver com esse projeto. O que eu sei é que esse projeto ele está buscando uma certificação e ele claramente não está mirando no desempenho real, né? Você vê, são prédios residenciais completamente em vidro. Eu já fiz inúmeras, né, pela CA2, inúmeras simulações de norma de desempenho para desempenho térmico, e a gente sabe que vidros desse tamanho, mesmo de alto desempenho, em todas as fachadas, não são capazes de passar na norma de desempenho. E ainda assim ele é certificado. Mais ou menos um ano e pouco atrás, eu resolvi estudar esse edifício, o edifício Vitra, em São Paulo. É um edifício residencial, tem cara de comercial, mas é residencial. Ele foi feito pelo escritório norte-americano do Daniel Libeskind. Foi trazido para cá, tropicalizado, etc. Agora ele tem um problema sério. O problema é que ele é todo em vidro. E no nosso clima a gente não admite vidro. Vidro, você não pode usar vidro indiscriminadamente no Brasil, né? Mesmo em São Paulo. Eu também duvidei que ele passasse na norma de desempenho. E eu resolvi testar isso. Eu fiz um estudo e publiquei na Tecne. Esse estudo foi revisado e aprovado pelo IPT e foi publicado na Tecne. Eu apliquei esse projeto na metodologia da norma de desempenho térmico, e eu mostrei que ele não passa. Mas ele é certificado, ele tem certificado Aqua, tá? E justamente é uma crítica que eu faço a esses edifícios estufa, né? Que existe aí uma deficiência nos critérios da norma. Se é que esse projeto foi submetido à norma, ele não passa da norma, e eu fiz as simulações para demonstrar isso. Eu não trabalhei no projeto original, eu só avaliei o projeto depois que eu tomei conhecimento dele. Então que você tem as horas do dia, no eixo Y as temperaturas, né? Aqui na linha pontilhada você tem a variação de temperatura do ar externo, num dia crítico de verão de São Paulo.
Essa aqui é a situação de um dos cômodos na fachada oeste, né, ao longo de um dia sem o ar-condicionado. Se você deixa essa fachada, esse ambiente pode chegar a 40 graus, né, sem o ar-condicionado. Então esse prédio só existe com ar-condicionado, a não ser no inverno, quando o inverno está muito frio, né, mas no verão você esquece. Então isso para mim não é um projeto sustentável, né, está muito longe de ser, mas ele é certificado, então cria um pouquinho de confusão aí. Se a gente não pode contar com as certificações para promover inovação duradoura, significativa no mercado, como é que a gente pode então visualizar e materializar uma inovação de fato no nosso mercado, né? Eu trouxe aqui uma pequena explicação do professor Clayton Christensen, do Harvard Business School, que é o autor do Innovator's Dilemma. Ele diz o seguinte, que os dados estão disponíveis apenas sobre o passado. Quando a gente insiste que as empresas e as pessoas devem ser guiadas por análise de dados e estatísticas para que consigam enxergar o futuro, na verdade o que nós estamos fazendo é condenando-as a tomar iniciativas quando o jogo já acabou. Ou seja, dados, quando a gente procura olhar para dados, aquilo já é passado. Então, é muito difícil inovar, segundo o professor Christensen, é muito complicado inovar olhando para dados do passado. Né? A única forma de olhar para o futuro, onde não há dados, é trabalhar com uma boa teoria. Você só consegue inovar quando você tem uma boa teoria e você se baseia nessa teoria e não em dados do passado. O nosso mercado da construção civil está muito habituado a olhar dados do passado como se isso fosse uma informação válida para inovar. Não segundo um dos grandes especialistas em inovação do mundo, que é o professor Clayton Christensen. Ele continua, toda vez que tomamos uma ação de inovação, fazemos isso com base em uma teoria e não em dados. Isso se aplica a todas as indústrias, e aí eu faço esse paralelo com a nossa indústria. Essa é uma frase minha, que eu percebi ao morar por 6 anos na Austrália. Eu morei por 6 anos em Sydney. Trabalhei durante esse tempo na Arup, uma empresa multinacional de engenharia. Depois vim para o Brasil em 2012, continuei na Arup por mais 3 anos e continuei em contato com projetos de outros países, né? Então, ao longo de todo esse tempo, no total foram 8 anos na Arup, e ao longo de todo esse tempo eu trabalhei em projetos na Austrália, Singapura, Nova Zelândia, depois nos Estados Unidos, na Espanha. Então o que eu percebo é que o nosso mercado brasileiro está pelo menos 15 anos, talvez 20, mas pelo menos 15 anos defasado em relação a alguns desses países. Então, eu costumo olhar para a Austrália como um balizador, porque o clima tem as suas características semelhantes e existe alguma coisa de semelhante na dinâmica de mercado, na relação do incorporador com o mercado, na relação do incorporador com o arquiteto e com os diversos engenheiros e consultores, que é um pouco diferente dos Estados Unidos. A gente está atrasado. Então, para pensar o que o professor Christensen fala. A gente não pode querer inovar olhando para dados do passado. A gente tem que olhar para uma teoria, acreditar nessa teoria e avançar. Agora, se a gente está atrasado 15 anos aqui no Brasil e tem um país como a Austrália que já passou por tudo isso, já testou, já viu que dá certo, já viu que dá errado, poxa, é como se a gente tivesse viajado para o futuro, né? Conseguisse enxergar o que aconteceu, volta para o passado e aplica isso. Né? Então eu vejo isso como uma oportunidade muito grande de olhar o que esses países já fizeram,
E o que a gente consegue aplicar e que deu certo lá? Quais são as tendências que surgiram há 15 anos atrás, que foram amadurecendo, evoluindo, e hoje são realidades, e que a gente pode simplesmente copiar. Obviamente tem as adaptações ao nosso país, etc., mas não é impeditivo. Né? A gente pode ir lá e copiar, a gente pode ir lá e roubar. Steve Jobs era bem categórico quando dizia uma frase de Picasso: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Nós na Apple nunca tivemos vergonha de roubar grandes ideias. Foi o que a Apple fez, por exemplo, ao visitar o campus da Xerox e visualizar a tecnologia do mouse e a interface gráfica que você clicava nos botõezinhos, das janelinhas de abrir e fechar. Eles não sabiam o que fazer com isso. A Apple foi lá e descobriu o que fazer com isso. Mas eles trouxeram uma ideia que já existia, que eles viam que funcionava, só não estava sendo bem aplicado. E aplicaram. E tiveram sucesso com isso. Então eu acredito muito que a gente tem uma oportunidade enorme em olhar para o que esse pessoal está fazendo lá fora e começar a aplicar aqui. Eu de fato enxergo nas inovações tipo Breakthrough as maiores oportunidades do mercado da construção civil brasileiro em termos de inovação. Quais são então as inovações tipo Breakthrough que já foram provadas lá fora e que nós podemos roubar aqui para o Brasil? De volta às raízes da arquitetura bioclimática. Baixa tecnologia envolvida, pura arquitetura, puro design, nada sofisticado. A inteligência aplicada à arquitetura, a ciência aplicada à arquitetura, o clima aplicado à arquitetura. Vou trazer aqui para vocês um pouquinho do movimento Passive House, que está se tornando muito forte fora do Brasil. O conceito de eficiência comprovada em operação, que é algo que também está despontando como uma tendência mundial em termos de sustentabilidade. E as oportunidades da gente se antecipar às normas mais rigorosas, enquanto nós temos normas muito fracas em relação à eficiência energética, conforto ambiental e sustentabilidade.